Irmãos, vamos nos colocar em pé para cantarmos um hino. Hino 123. Seja bendito o Cordeiro. Hoje é dia de ceia, ceia do Senhor. Nós vamos cantar esse hino. Seja bendito o Cordeiro.
Vamos continuar cantando, louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor e agradecendo a Ele por sua soberania, sempre. Em nome de Jesus.
entra um relato sobre Martinho Lutero, coisa rápida, ele falava assim: toda vez que eu não conseguia orar, quando eu não conseguia conversar com Deus, quando eu estava estafadado, a única coisa que eu conseguia fazer era cantar. A única coisa que eu conseguia era louvar o nome do Senhor e agradecer a sua soberania através da música. Eu não tinha forças, Lutero fala, eu não tinha forças para orar, mas eu pedia perdão a Deus pelos meus pecados, cantando, louvando ao Senhor e agradecendo o seu nome. Então vamos repetir o sobre todo em nome de Jesus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, glória a Deus. Lembra sempre de cantar. A Camila que fala bastante isso aqui. Você não tem a ação, você não consegue tocar o instrumento. Mas quando você estiver escondido lá, canta ao Senhor. Não esquece não, irmão. Em nome de Jesus. Lava sua alma com louvores. Deus abençoe. Vamos cantar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu traz e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer
dizer que és formoso, me derramar, dizer que sou grato. Aleluias. O Senhor tem cuidado de nós, amém? O Senhor tem cuidado dessa igreja. O Senhor tem feito grandes coisas aqui neste lugar. Tem cuidado dos filhos dele, tem aberto portas de emprego aqui. O Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor vai continuar cuidando de nós, eu não tenho dúvidas disso. Mas seja você parte disso. Seja você um abençoador. Seja você aquele que se preocupa com o seu próximo, aquele que traz um alimento, aquele que cuida, aquele que oferta, aquele que se preocupa. Seja você parte disso. E tenha certeza, irmão, o Senhor vai continuar cuidando de você. Eu sempre disse isso aqui para os meninos aqui, para quem é levita, para quem se dedica aqui, para quem gasta um tempo aqui diante do Senhor. Cara, continua cuidando das coisas do Senhor, continua zelando pelas coisas do Senhor, porque certamente o Senhor vai continuar cuidando de você, cuidando das suas coisas, se importando com você, porque você está se importando com Ele. Amém? Então você que é dizimista, você que é ofertante, você que se preocupa com seu irmão que precisa de um alimento, continue fazendo isso. Continue fazendo isso e seja grato, porque você vai continuar cantando isso. Senhor, eu tenho que ser grato. Senhor, hoje eu só quero ser grato. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser grato por todo o cuidado que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem com todos os teus filhos aqui neste lugar. Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a nós, pelas portas de emprego que o Senhor tem aberto aqui neste lugar, pelo cuidado que o Senhor está tendo com esta igreja e vai continuar tendo com a sua igreja. Pai, nós te pedimos, continue, Pai, continue abençoando, continue derramando bênção aqui, Pai, sobre os teus filhos, Pai, sobre os teus servos aqui, todos os dizimistas e Pai, continue abençoando a vida deles de forma tal, Pai, que lá no emprego deles eles sejam abençoados, que as portas sejam abertas, Pai, que eles possam ter aumento, que eles possam ter promoções. Senhor, continua cuidando deles, e que eles, Pai, que nós possamos continuar nos preocupando, Pai, em cuidar da Tua obra, em cuidar da Tua casa, em ser um bom servo, Pai, em ser um bom filho, que nós possamos ter essa preocupação, Pai, em sermos os servos, os melhores servos para o Senhor, e que tudo aquilo que nós fizermos, Pai, o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa preocupação, seja uma adoração a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, povo de Deus. Bora cantar com alegria. Já choramos, já agradecemos, já glorificamos e agradecemos o nome do Senhor. Vamos cantar com alegria. O povo de Deus é um povo feliz, não é não? Então vamos embora. Senhor és para mim.
Deus que é eterno e soberano. Ele pode. Deus pode. Vamos cantar confiantes. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer em suas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Deus pode. Ele pode. Ele pode. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer em suas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Deus pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Amém. Glória a Deus. Deus a todos. Amém.
Irmãos, vamos fazer uma oração agora por todos os estudantes. Vem aqui todo mundo que já começou essa semana e que vai começar agora essa próxima segunda-feira aqui as aulas. Desçam aqui, pode vir. Venham aqui todos os alunos, professores também. Todos os alunos que estão iniciando as aulas agora no começo do ano. Alunos, alunas, professores. Vamos orar para Deus, irmãos, abençoá-los durante esse ano letivo de 2025. O irmão Gerson, eu vou descer porque eu também sou professor, e o irmão Gerson vai estar orando aqui por todos nós. Então, todos os alunos, professores. Vocês jovens, vocês estão fora da escola? Conselho tutelar vai lá. Tem um monte de jovens aí em cima. Jovens, venham receber a bênção da oração. Para Deus estar abençoando esse ano letivo de 2025, dá sabedoria para os professores, dá muita sabedoria para os alunos também, muito crescimento no conhecimento e a bênção de Deus na vida de todos os que estão aí envolvidos com a educação. Isso, é isso aí. Né? Eu já ia ligar para o conselho tutelar já. Falei assim, o que está acontecendo aí? Tem um monte de gente de cuidado escolar sumido aí, Gerson. Que bênção de Deus. Isso, gente, é bênção de Deus. Jesus vai estar abençoando todos vocês aí nesse ano de 2025. Irmão Gerson, é com você. De estudantes que estão se preparando para a vida. É gratificante para nós ver um grupo tão grande quanto este, se preparando, buscando a presença de Deus, procurando colocar as suas vidas nas mãos do Senhor para que Ele possa conduzi-los em segurança e possa abençoá-los nessa caminhada que não é nada fácil estudar nesse tempo. Contudo, o Senhor tem tudo para abençoar vocês e levá-los onde quer que vocês quiserem. Portanto, não desanime, procura colocar a vida na mão do Senhor, que Ele está muito mais interessado na felicidade de todos vocês do que vocês mesmos. Vamos orar. Nosso Deus eterno, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos orar por um grupo tão grande de alunos e alunas, Senhor, que estão se preparando para a vida. Pedimos, ó Deus, que Tu estenda a Tua mão de poder sobre cada um e faça, nosso Pai, com que essas vidas sejam ricamente abençoadas por Ti. Que possam se preparar convenientemente, Pai, para a vida, para enfrentar esse mundo tão competitivo, Senhor, mas que eles possam ser preparados pelo Senhor. E quando o Senhor prepara, não há nada que possa impedir, porque diz a Tua palavra, operando eu, quem impedirá? Nós te damos graças por cada um deles e te pedimos, ó Deus, que continue abençoando nessa jornada, que nenhum venha desanimar e nem olhar para trás, mas que possam todos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e caminhar confiados, ó Deus, que será abençoados nessa caminhada. Quero orar também, Senhor, pelos professores que aqui estão. Toma em Tuas mãos os Teus servos e servas que são professores, que têm a tarefa mais importante, ó Deus, na minha opinião, desse mundo, de preparar pessoas para a vida. A classe, Senhor, na minha opinião, mais injustiçada nesse mundo. Professor tem que ser valorizado, porque são eles que nos preparam, Senhor, para a vida. Toma em Tuas mãos a cada um e ajuda-os nessa jornada e faz com que eles sejam realmente instrumentos do Senhor nessa caminhada para levar esses alunos a alcançar aquele objetivo que cada um deles almeja. Fica, Pai, com cada um. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus
por esse momento tão precioso, né, de abençoá-los aí durante todo esse ano de 2025. Claro que sempre que qualquer aluno, qualquer professor tiver um momento um pouquinho com o coração tristezinho, fala conosco na igreja, que a gente vai estar sempre orando por vocês no decorrer desse ano, para Deus estar sempre dando vitória para cada um de vocês. Vem, Pamela, vem falar aqui do trabalho de vocês. Graça e paz, irmãos. Tem mulher de Deus aqui, gente? Amém, glória a Deus. Irmãs, sábado que vem nós retornamos com as nossas Déboras. Déboras, mães de joelhos, filhos de pé. É um momento de oração da NCM. Então, sábado que vem, a partir das 8 horas da manhã, eu convoco todas as mulheres, mães, tias, mães de oração, avós, para estar aqui orando pelos nossos filhos, sobrinhos e por assim por diante, tá bom? Então, sábado que vem, a partir das 8 horas, corri, calma, gente, estou sem fôlego. A partir das 8 horas, das 8 às 9, mulheres, 1 horinha de oração, para a gente estar intercedendo pelos nossos filhos. E eu conto com vocês, conto com a presença de vocês. Vocês falaram que tem mulher de oração, aqui tem mulher de Deus, amém? Então, venham, que esse ano da MCM, que nem o nosso pastor vem falando, será pautado por oração. Então, oramos, Tessalonicenses fala, né? Orar sem cessar. Então, eu peço que vocês tragam uma foto, tá? Uma foto do seu filho de oração, do seu sobrinho, que nós iremos fazer o nosso mural de oração lá atrás. Então, traga a foto para que a gente coloque lá atrás e escreva atrás o motivo de oração, porque na terça-feira nós também temos oração aqui e esse mural virá para cá, para que o grupo de intercessão esteja orando pelos nossos filhos. Amém? Então, sábado, 8 horas da manhã, das 8 às 9, Déboras, mães de joelho, filhos de pé. Amém? Que bênção, né, irmãos? Irmãs, não deixe de participar desse momento tão importante de intercessão pelo seu filho e pela sua família. Irmãos, tem bastante coisa importante para dizer aqui, muita coisa. Vocês viram que hoje o dia é corrido, mas nós louvamos a Deus que tudo está dando certo, é tudo para a glória de Jesus, né? Temos bastante coisa hoje. Então, deixa eu dar um aviso importante para os irmãos aqui. O pessoal do PAC, que trabalho ali, que faz o trabalho de assistência social no bairro, pediu para nós, pelo menos uma vez por mês, ali vai ficar um período ali das 9 horas até umas 4 horas, vai ter os intervalos, né, eles têm 3 períodos de palestras, e eles pediram que pelo menos uma vez no mês nós cedêssemos para ele o espaço aqui do salão, para que eles pudessem reunir ali pais, crianças, adolescentes, para eles trazerem, né, um momento de palavras para eles sociais, para crescimento social, né? Eles trouxeram para nós todos os títulos daquilo que eles vão estar falando com essas pessoas, né? O Mauro que fez todo esse trabalho aí de coordenação para conversar com eles, né? Eles entraram em contato com o Mauro, que o Mauro está sempre aqui na igreja, e o Mauro pediu para eles, olha, passa para a gente o que vocês vão estar passando aqui, e trouxeram, e são só coisas boas, só coisa de bênção mesmo, para crescimento, né, de vida, para aprendizado sobre direitos que as pessoas têm, para elas estarem conhecendo os seus direitos, para elas estarem aprendendo a lidar com dificuldades na vida, né? É isso a palestra, é para crescimento de famílias, para falar de filhos, né, como cuidar dos filhos, para falar das mulheres, né, nos seus cuidados, seus direitos de mulher, nos seus cuidados familiares, é tudo coisa boa, viu? Tudo coisa boa mesmo, né? Então vai estar as pessoas que são cadastradas lá e eles estarão aqui, né, pelo menos é uma vez só no mês mesmo, tá bom? É uma vez no mês e a diretoria já autorizou, né? Tem aí os diáconos que já estão por dentro de tudo, eles vão estar ajudando, sempre vai ter alguém aqui para estar olhando, é só para acompanhar mesmo, para tudo ficar em ordem, né? Todo mundo que conhece o PAC sabe que eles nunca fizeram nada em desordem, né? Mas é só para a gente estar acompanhando mesmo. Então é bênção de Deus, a nossa igreja já cede o espaço aqui para o posto de saúde, eu não sei se todos sabem, né? Mas a nossa igreja cede o espaço para o posto de saúde todas as quartas-feiras de manhã, das 9 às 11. É isso, não é, irmã Dora? Das 9 às 11, né? Isso, das 9 às 11, o médico do posto está aqui, faz atendimento, e agora teremos mais um horário, né, pelo menos uma vez no mês, o pessoal aí que faz trabalho social. Isso é bênção, irmãos. A igreja tem que ser luz no bairro que ela está. Tem que ser conhecida. Igreja, irmãos, não é gueto.
Não é gueto. Igreja não é isso. Igreja tem que estar aberta, sempre na medida do possível, dentro das nossas condições, possibilidades, abertos para o bairro. Então ore para que tudo seja bênção, tudo corra bem, que o PAC faça o trabalho que eles sempre fizeram, né, muito sério, muito abençoado mesmo. Né, eu tenho muita vontade de me aproximar lá com eles. Eu ainda não consegui, mas eu tenho muita vontade de estar conhecendo mais de perto esse trabalho aí. Tá bom? Irmãos, um pedido que foi feito pelos diáconos na nossa reunião de diáconos. Né, nós tivemos uma reunião sexta-feira, uma reunião abençoada mesmo. Né, nós oramos, nós temos muito desejo de ver a Igreja Evangélica Batista cada vez mais abençoada. Uma coisa que eles sentiram, né, de falar para nós é assim, que às vezes eles têm sentido que às vezes nós estamos perdendo um pouquinho, né, o que é estar dentro da igreja, né? Então, alguns irmãos vêm para a igreja, eles querem orar, né? Tem irmão que chegam na igreja, ele quer ficar um período de joelho ou sentadinho, né? Ele quer sentar ali e falar um pouco com Deus. Só que eles têm percebido que o barulho está muito alto. Então, o que eu peço para os irmãos? Quando vocês chegarem aqui na igreja, se vocês quiserem conversar, espera lá fora. Faz ali, mata a saudade. Eu sei que os irmãos estão com saudade dos irmãos. Então faz lá fora. Chega lá fora, conversa o que tiver que conversar um pouquinho. Na hora de entrar, faz o seu período de oração também. Pode ser de joelhos. Chegou na igreja, faz o seu período de oração, ou de joelhos, ou sentadinho mesmo. Né? E fala com Deus. Vamos usar esse espaço aqui. Irmãos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Todo mundo sabe disso. Mas quando duas pessoas entram aqui e vão orar, o Espírito Santo está aí. Quando um irmão entra e ele ora, o Espírito Santo está vindo junto com ele, porque está dentro dele o Espírito Santo. E ali, esse local aqui, ele é um local reservado para oração. O que Jesus falou que a igreja é? Casa de oração. É a casa de oração. Então vamos dar prioridade para a oração na igreja. Então faço esse pedido para os irmãos, é um pedido pastoral, dos diáconos da igreja também, tá bom? Até os diáconos, eles mesmos puxaram a orelha deles, eles entre si lá na reunião, os diáconos puxaram a orelha entre eles. Falaram, mas os diáconos têm que dar exemplo. Não foi, irmão Mira? Os próprios diáconos. Mas nós temos que dar exemplo. Eles mesmos falaram isso, nós temos que dar exemplo. Então, vocês aí, façam isso, em nome de Jesus. Chegou na igreja, se tiver uma coisa que é imprescindível falar, fala mais baixinho, para não atrapalhar aquele que veio e quis orar um tempinho com Deus, tá bom? Tem pessoas que gostam de ficar um período um pouquinho maior em oração. Tem pessoas que oram um pouquinho mais. É de cada um. Mas o importante é ela chegar aqui, ela ter esse momento de paz, esse momento da presença de Deus. Então eu peço encarecidamente os irmãos, que os irmãos me ajudem para termos uma igreja cada vez mais abençoada, que o ambiente seja cada vez mais da presença de Deus, um ambiente de oração, onde Deus se faz presente. Tá bom? São esses dois pedidos que eu faço para os irmãos. E caso, irmãos, o diácono ou a diaconisa comentar alguma coisa com o irmão, não fica bravo com eles não, tá? Assim, é importante isso, irmãos. O diácono, assim como o pastor, o diácono, eles são os oficiais da igreja. Eles receberam imposição de mãos, como diz a Bíblia. Foi tudo seguindo conforme a orientação da Bíblia. Então, eles são os responsáveis para zelar pelo bom andamento da igreja, do culto. Não sei se vocês perceberam, vários diáconos atuaram hoje aqui, iniciou o culto. Um diácono veio aqui, apresentou as ofertas, orou pelas ofertas. Um diácono orou pelos alunos. As lideranças da igreja estão presentes no culto para abençoar você. Então, irmãos, quando eles falarem alguma coisa com você, não vira o olho para ele não fica bravo com ele não é pessoal, é para ver o bom andamento da igreja. Então, vamos tratar os diáconos da nossa igreja com muito carinho, tá bom? Com muito carinho, né? O diabo faz de tudo para atrapalhar a vida dos líderes, tá bom? O diabo busca maneiras de fazer com que eles desanimem, mas se você orar pelos diáconos da igreja, se você ouvir a orientação que eles derem, o lugar para sentar, às vezes tem um diácono que está ali cuidando, atende, às vezes ele vê um lugar, ele vê que é o melhor lugar para você sentar. Segue a orientação dele, senta onde ele pediu, tá bom? Isso vai ser bênção para a sua vida, vai ter muita paz, muita ordem na igreja, tá bom? E vamos ter essa postura de reverência na igreja, viu? Isso daí, irmãos, a gente precisa resgatar. É um resgate da gente saber o lugar que nós estamos. Então, em nome de Jesus, fica esses dois pedidos para vocês aí. Terça-feira, oração aqui na igreja, às 20 horas. Quem estiver em casa, vem orar. Quarta-feira, o nosso culto, que é bênção de Deus, culto de quarta-feira, está muito abençoado. Domingo passado choveu, veio poucas pessoas na igreja. O culto de quarta parecia que tinha mais.
né? Mas, irmãos, venha no culto de quarta na igreja. No sábado, né, já foi avisado aqui pela Pâmela, a oração do Desperta Débora, das 8 às 9. À noite tem uma reunião da EBF, das crianças, que eu estarei presente aqui, junto com o Ministério das Crianças. Aliás, eu faço um pedido para você, né? Ajude o Ministério das Crianças, deem aula. Eu sei que a Patrícia falou que muita gente já não está querendo dar aula esse ano. Não, volta a dar aula. Eu vou conversar pessoalmente com todo mundo que diz que não vai poder dar aula, para a gente entender o motivo. Eu vou te ajudar, nós vamos orar, e você vai voltar a dar aula, né, lá com as crianças lá em cima, vai fazer o culto com elas lá em cima, e vai ser bênção de Deus, viu, Pati? Bênção de Deus. Nós vamos resgatar aí esse desejo das irmãs. A Karina já aceitou. Pronto, já estou falando em culto aqui. A Karina aceitou, Pati. Eu falei com ela, ela aceitou. Ela não vai brigar comigo não, porque ela aceitou, ela tem que cumprir o que ela falou. Ela falou para o pastor, eu vou ficar com a Pati naquele modelo lá de escala. Tá bom? Então, vamos estar aí abençoando o Ministério das Crianças. Tá? Eu estarei com vocês na reunião. Os jovens, no sábado, jovens, olha aí, Juboesque, lá na Igreja Metropolitana, é pertinho, aqui na Lapa, facinho de ir, tá? A Igreja Metropolitana, os jovens estarão reunidos lá para louvar, para cantar, para orar, para buscar a presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Algumas vezes eu fui convidado, eu sou apaixonado pelo trabalho da Jubo, né? Então, sempre que eu posso, eu estarei presente. Se eu puder, eu não vou conseguir estar presente com vocês, porque eu vou estar com a Pati, tá bom? Só por causa disso. Eu preciso estar com a Pati, eu me comprometi com ela, senão eu estaria com vocês lá. Mas no próximo, todo sábado, que for possível, eu estarei lá com vocês, tá bom? Toda vez que vocês forem, os jovens daqui, né, contem comigo, tá bom? Só se eu estiver ocupado, doente, é igual nos cultos, vai ser o mesmo modelo. Se eu estiver bem, eu não vou ficar em casa e deixar de ir, não. Prometo para vocês. Eu não deixarei de ir para ficar em casa. Só se houver algum compromisso mesmo, viu, Zé? Estou me comprometendo aqui com vocês, estarem lá junto com vocês, para os jovens. Então, é 18 horas mesmo, Zé? 18h30? 18h30, então. Tá. O José Ricardo vai conversar com vocês. Todos os jovens, vamos lá para Juboesque, na Lapa. É bênção de Deus, vai se reunir, vai lá conhecer pessoas novas, fazer amizades e a louvar a Deus. Domingo, Escola Bíblica Dominical às 8h30, que hoje foi lindo. E de noite, o nosso culto às 18h30. Peço aos irmãos também, irmãos, a gente tem sentido isso, viu? Né? Domingo, irmãos, não deixa de estar no culto. Sabe, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo em 7 dias e um dia Ele descansou. Isso é um princípio da palavra de Deus. Nós precisamos dedicar um dia da nossa vida, na semana, pelo menos, para adorar a Deus. Se você não tem feito isso, gente, se você tem feito adoração na igreja de 15, de 20, você está em falta com Jesus. Você está em falta com Jesus. Viu? Eu estou sendo bem sincero com você. No Antigo Testamento, os judeus adoravam no sábado. Né? Por que a igreja, né, interpreta o domingo? Porque nós adoramos, porque a primeira criação, né, veio com Adão. E houve o descanso. Com Jesus é a segunda criação. A segunda criação, ela acontece quando nós nascemos de novo. E nós somos aí nova criação, nós somos a nova criação de Deus. E Jesus, isso se dá através da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus se deu no domingo. Então a igreja sempre, desde o seu início, irmãos, tem até no Novo Testamento, a igreja se reunindo no domingo. Ela ficou um tempo que era muito judeu se reunindo no sábado, mas depois os judeus acabaram não aceitando mais a presença dos cristãos no meio deles. Aí quando os cristãos começaram a se reunir, só eles, foi o domingo que eles escolheram. Desde o início da igreja, sempre foi assim. Desde o início, desde o comecinho, Atos, o Mauro vai estar ensinando para vocês, o Mauro vai falar de reunião nos domingos, não vai, Mauro? Vai chegar, não vai? O Mauro e o Feijão, eles vão falar da reunião da igreja no domingo em Atos. Isso vai acontecer, vocês vão estudar sobre isso. Então a igreja sempre se reuniu no domingo. Então, se você puder estar na quarta, vem na quarta, eu sei que na quarta você trabalha, faz o esforço para estar, mas irmãos, não deixa de estar nos cultos de domingo na igreja. Muito cuidado, é muito perigoso a gente ficar vindo uma vez por mês na igreja. Nós vamos enfraquecendo, nós vamos esfriando espiritualmente e nós vamos perdendo bênçãos de Deus. Como vai ver, o mundo parece que está igual à igreja. Aí vocês perguntam, por que eu estou achando o mundo tão interessante assim? Porque você está se afastando da presença de Deus. Então, para que você possa estar cada vez mais sendo fortalecido e fortalecida na presença de Deus, não deixa de cultuar ao Senhor, principalmente aos domingos. Todos os dias é dias de adorar a Deus.
Mas o dia que a igreja, desde o seu início, desde a sua história, utilizou como um dia de adoração, você trabalha, irmãos, todos nós trabalhamos, mas nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual. Viu? Então você vai ser muito mais abençoado se você tiver disciplina, porque isso é disciplina, de estar sempre na igreja, pelo menos uma vez por semana. Faça esse propósito com Deus. Vai ser bênção para você. Eu sei do que eu estou falando. Vai ser bênção para a sua vida. Você nunca vai se arrepender disso. Faça esse esforço em nome de Jesus. Vamos agora para a palavra de Deus? 2 Reis 5. O esboço é grande, mas eu vou tentar ser rápido por causa do horário, tá? O esboço é longo, mas eu vou diminuir. Hoje não tem jeito, Miriam. Eu vou tentar ser o mais breve, porém, sem rebaixar, porque a Miriam brigou comigo, não baixe qualidade, pastor, de pregação, né? Então, com qualidade sim, tá bom? 2 Reis 5, eu vou fazendo a leitura e já vou fazendo a exposição. Então, nós vamos ler e já expondo, porque assim a gente ganha tempo, senão eu vou ter que ler 2 vezes. Mas vamos orar agora? Vamos orar? Pai amado, tivemos bastante informação agora neste momento, Senhor. Falamos da reverência no culto. Então que o Teu Espírito Santo toque em cada coração nesta noite. Que cada pessoa que entrar nesta igreja, Senhor, possa entrar com coração de adorador e de adoradora. Senhor, nos ajuda, Senhor, para que nós tenhamos sabedoria na hora de conversarmos e que dentro da igreja, Senhor, a postura seja sempre de reverência. Que o Teu Espírito Santo coloque em cada coração, Senhor, esta verdade. Senhor, dá força para os Teus filhos para estarem nos cultos de domingo, pelo menos de domingo, Senhor. Quem puder estar de quarta, fortalece Jesus para que esteja de quarta. Quem trabalha de quarta em horário mais puxado, Senhor, que o Senhor os fortaleça para que eles possam, pelo menos, Senhor, neste dia, eles dedicarem ao Senhor. Senhor, que este dia seja consagrado, que o domingo seja consagrado ao Senhor na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, que eles tenham, Senhor, muita vontade, muito ânimo e muita fé para estar na Tua casa, Senhor, adorando ao Senhor uma vez por semana. Senhor, coloque em cada coração, Senhor, respeito, carinho e amor por cada diácono, pelo pastor da igreja, e que tenhamos, Senhor, uma cultura de amor e de bondade dentro da Tua casa, Senhor. Nos ajuda a ter essa postura que ela é cristã, ela é viva e ela é bênção do Senhor. E nós teremos, Senhor, momentos de muito mais devoção, de muito mais temor e muito mais presença do Senhor, quando nós assim, Senhor, nos colocarmos diante de Ti, com reverência, com temor, com respeito e muito amor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra fale aos corações, que cada vida, Senhor, nesta noite seja tocada pela Tua presença, assim como nós já fomos tocados, Senhor, na nossa adoração, desde o início do culto, desde a leitura da palavra, do testemunho que foi falado, das orações, também, Senhor, dos louvores que foram apresentados, que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam sempre atentos, meu Deus, à palavra do Senhor. E a bênção do Senhor seja constante em cada um. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês imaginam um presidente de empresa? Pensa um cara super bem sucedido. Um cara de classe alta, né? Extremamente intelectual, né? Muito preparado, né? Academicamente, um líder nato, um empreendedor de primeira grandeza, um cara super respeitado no mundo dos negócios. De repente ele pega uma doença incurável. Nem o dinheiro, nem a sabedoria, nem o respeito, nem o conhecimento que ele tem, nem a honra da vida de trabalhador que ele tem, nem a sua capacidade empreendedora vai resolver. Não resolve. Tem coisas que estão muito além de toda a capacidade humana, de toda a honradez humana. E esse homem tem uma empregada na casa dele, que é uma serva de Deus. E ela fala para ele, fala assim, olha, lá na igreja onde eu congrego, se você for lá, se você orar, eu creio que Jesus tem poder para te curar. E esse homem vai ouvir de uma jovem simples, uma mulher que faz os serviços domésticos na sua casa, que não tem a mesma intelectualidade, mas tem a presença de Deus. Muitas histórias são assim, não são? Eu soube, por exemplo, uma vez em que a esposa
do Silvio Santos, levou 2 pastores na casa dela para almoçar, e eles ficaram assim, mas o que ela quer com a gente numa casa, né, Silvio Santos, uma casa chique, né? E os pastores ficaram lá sem saber, ela falou assim, olha, espera aqui. Ela chama o jardineiro dela e fala assim, olha, esse aqui, falou o nome dele, foi a pessoa que apresentou Jesus para minha família. E ele mesmo, o jardineiro, eu sou muito grato a ele por ter mostrado Jesus para nós. Então, irmãos, tem coisa que ultrapassa questões financeiras, que ultrapassa, né, qualidade, né, intelectual, que é ter Deus na vida. Essa história é a história que vai ser contada hoje. Claro, muitos anos atrás, milênios atrás, mas é a história, né, de um general respeitado, rico, honrado, né, uma pessoa extremamente conceituada na sociedade. Vamos ler o início? Vamos ler o início? Para fazer a primeira parte da exposição. Fala assim, olha, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Olha aí. Honrado, general, respeitado, porém leproso. A honra não tirou a lepra, a capacidade intelectual não tirou a lepra, a condição financeira não tirou a lepra. É claro que quando a gente fala lepra aqui, pode não ser a lepra, a doença atual. A gente sabe que quando fala de lepra no mundo antigo, está se referindo a vários tipos de doenças de pele, as quais eles chamavam de lepra. Essa daqui pode não ser a hanseníase, que é a doença que tem na atualidade. Mesmo porque, e pode até ser uma doença nem tão grave, porque ele não foi apartado dos trabalhos dele, ele continuou trabalhando, né, mesmo diante com essa doença. Então tá aí, irmãos, o primeiro ponto. Mas vocês observaram o que o versículo 1 diz? O Senhor dera vitória à Síria. Deus era o Deus da Síria. Um texto bíblico mostrando que o Deus de Israel não é só Deus de Israel, é Deus da Síria também. Ele, mesmo não sabendo, sem ter conhecimento nenhum, a palavra de Deus diz que se ele era general e se ele vencia algumas guerras, é que Deus dava essa vitória para ele. Ou seja, a vida dele não estava fora do controle de Deus. Nada do que acontecia com ele estava longe do olhar de Deus, mesmo que ele não soubesse. Mesmo que ele não soubesse. Então ele estava sendo ali moldado, estava sendo ali, a trajetória dele estava encaminhando para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Mas olha isso aqui. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Viram? Parecido com a história, não é? Muito parecido. Uma menina que a gente não sabe o nome. Mas olha que história, irmãos. Que história incrível. Uma menina que tinha sua família, estava bem no seu lar, e de repente, num ataque sírio, é levada cativa. Uma menina que tinha tudo para viver amargurada, para viver desgostosa com a vida, para fazer tudo de qualquer jeito, para ser rebelde, para se rebelar contra a vida. Afinal de contas, a vida só me prejudica. A gente não sabe, provavelmente possa ter perdido os pais. A gente não sabe, mas pode ser que ela tenha perdido os pais. E é levada para ser escravizada com a esposa, pelos sírios e levada para trabalhar na casa de Naamã para servir a sua esposa. Mas não era uma trabalhadora, era uma serva. E ainda assim, ela não esqueceu quem era seu Deus. Ela sabia quem era ela. Não é porque ela estava cativa numa terra estrangeira, no meio de gente estrangeira, que ela deixou de ser crente.
não podia ir no templo mais, não podia falar mais desse Deus, né, com seus conterrâneos, podemos dizer nesses termos, mas ela ainda confiava em Deus. E quando teve uma oportunidade, ela é canal de bênção. Canal de bênção. Esta menina é um exemplo para todo tipo de cristão. Não tem, irmãos, circunstância pior que a dela vai ser difícil de achar. Mas ainda assim, ela não abandona o Deus que ela serve. Corajosa. Menina de fé. De fé. E olha o autor sagrado, irmãos, o Espírito Santo é lindo. Olha o que ele fala, né? Que o Naamã era muito respeitado, honrado. E a menina é uma pequena menina que passa a servir. Uma menina simples, mas que tinha Deus na vida dela. Naamã foi contar ao seu senhor, ao rei, que a menina israelita dissera. Ele ouve. Um grande general dá ouvidos à voz de uma simples menina, de uma jovem que tinha Deus na sua vida. Instrumento de Deus na sua vida. Maior que ser abençoado é você ser bênção. É você ser a bênção. Eu vou para a igreja para buscar a bênção de Deus. Seja você a bênção de Deus. Que ela fique em você, que ela repouse em você. A presença e o cuidado de Deus. Deus, em sua soberania, te conecta a pessoas e situações improváveis. Foi o que aconteceu aqui. Deus conectou Naamã a uma menina. Deus dava vitória para Naamã. Essa vitória fez com que uma menina fosse para a casa dele, fosse ficar na casa dele e fosse usada por Deus. Nada do que... Gente, não existiria, segundo o Reis 5, sem essa menina. Essa história, ela só existe. Essa bênção só aconteceu na vida de Naamã. Naamã só encontrou Eliseu, que eu vou falar depois, por causa dessa menina. Por causa do que Deus fez através dela. Porque ela, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar falando mal de tudo, ela optou em ficar com Deus, em servir a Deus, em amar a Deus. Tem um pastor americano, o nome dele é Arnold Gaibelen, e ele escreveu seu primeiro livro, Estudos em Zacarias, um livro de estudo em Zacarias. E ele resolveu dar de graça para todos os rabinos da cidade dele. Pegou todos os exemplares e mandou para todos os rabinos que ele conhecia. Nenhum deu agradecimento para ele. Nenhum agradeceu. Aí um dia ele estava na igreja e ele encontra um judeu que se converteu. E aí o judeu conta para ele, olha pastor, né, eu me converti por causa do seu livro. Só que ele não era um rabino. Aí ele contou, sabe o que acontece? É que eu era assistente do rabino tal, e quando você mandou o livro para ele, ele jogou no lixo. Aí eu fui, peguei o livro e resolvi ler. E quando eu li, eu conheci Jesus. Então, um livro que o rabino não quis ler, porque foi escrito por um pastor, né, um jovem quis ler e foi tocado pela presença de Deus. Deus conecta pessoas a situações improváveis. É o que a gente observa aqui nesse primeiro ponto. Deus, em sua compaixão, te convida a experimentar a cura que só Ele oferece. Vamos ler do 5 ao 8. Do 5 ao 8 agora. Um dia, aliás, já vamos pegar aqui, o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia, junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo
para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe uma mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Irmãos, Deus em sua compaixão, Ele nos convida a experimentar uma cura que só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Olha que incrível, uma menina cativa escolheu Deus, escolheu confiar em Deus, escolheu falar. Um rei honrado, quando houve a oportunidade da cura, o que ele faz? Ele enxerga só política ele enxerga. Olha, ele está arrumando um pretexto para fazer guerra comigo aqui. Primeiro o rei da Síria, olha que a menina manda ir para o profeta. Aí ele vai falar com o rei já conecta. Bom, se tem um profeta lá com poder de Deus para curar as pessoas, ele não deve ser qualquer coisa. Deve ser um cara importante. Então, provavelmente, ele está com o rei. E aí ele fala, então vou mandar carta para o rei. E aí ele vai e aí o Naamã se prepara com comitiva real mesmo, com riquezas reais. E vai falar com o rei. E o rei recebe a carta, ao invés de escolher fé, escolhe política. Rasga suas vestes, fica revoltado. Olha que interessante, irmãos. Uma cativa confiou em Deus. Um cara que estava lá, que era o líder do povo da aliança, não confiou em Deus. Isso é para você saber que estar na igreja não quer dizer muita coisa, não. Saiba disso. Eu vou para a igreja. Gente, não quer dizer muita coisa isso. Nós encontramos pessoas que se diz evangélico, mas que tem uma vida totalmente fora da fé evangélica. É membro, está lá na listinha de membros da igreja. Mas lá fora tem uma vida como se fosse do mundo. Pode fazer parte, pode estar ali junto com o povo de Deus, mas ainda não faz parte do povo de Deus. Como é importante, o rei estava ali como líder do povo da aliança, mas ele em si nem cria em Deus. Pode ser que seja o rei Jeorão que está aqui. Não está citando ele, mas provavelmente é esse. Irmãos, devemos ter fé verdadeira. Devemos ouvir o que Deus tem para nós. Devemos sempre dar atenção aos propósitos e aos planos de Deus para a nossa vida. Tudo o que acontece com você, meu irmão, minha irmã, tudo o que acontece com você, pode ter certeza, Deus está olhando e está cuidando. Qualquer coisa, você está sempre debaixo do olhar soberano e compassivo de Deus. Deus, ele nos conecta a pessoas, mas Deus também nos convida a experimentar cura. Naamã precisava de cura física. Muitas vezes nós precisamos de cura espiritual. E Deus é poderoso para nos trazer essa cura. Quando Jesus vai citar Naamã, Jesus cita Eliseu e Naamã. É o único texto no Novo Testamento. Jesus está se referindo exatamente a isso. O povo da aliança, que era o povo de Israel, que é apresentado pelo rei aqui, era o povo que foi escolhido por Deus para ser bênção para as outras nações. O rei prefere o quê? Não confiar em Deus, porque o rei achou, já que eu sou o rei de Israel, então eu sou abençoado por Jeová. Como se fosse automático. E Jesus vai deixar bem claro para o povo dele, lá na cidade de Nazaré, ele vai citar esse texto. E vai deixar o pessoal revoltado, exatamente porque Jesus vai dizer assim, olha, vocês acham o quê? Que só porque vocês são o povo escolhido de Deus, vocês podem achar que é tudo automático, que Deus abençoa vocês e esquece os outros? Olha o que Jesus diz em Lucas 4:27. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. Porque Naamã aceitou o convite, ouviu o que a menina falou. Ele ouviu o que a menina falou. Ele ouviu. Ele ouviu a voz do Espírito Santo através da menina. E ele foi. Ele foi, olha, se a menina está falando que há um homem de Deus lá, só um detalhe, tá, gente? Só um detalhe aqui. Nunca esquece isso, tá?
Eliseu não precisava provar que ele era homem de Deus para ninguém. Tá? Esse negócio não existe, tá bom? Ah, se eu sou homem de Deus. Não, se você é homem de Deus, você ora e Jesus cura. Acabou. Não precisa ficar provando isso para ninguém. Se ele quiser, ele cura, aliás. Certo? Então, essas coisas que a gente inventa aí, fala assim, se eu sou homem de Deus. Não, se você é homem de Deus, ora só. Só faz isso. Quando Eliseu disse isso, Eliseu estava dizendo assim, olha, deixa ele vir, porque ele vai ver que tem profeta em Israel. É isso. Então Eliseu só está confirmando, falou assim, olha, há profeta em Israel, então Deus vai cuidar dele. Então não é prova, isso não está provando, só está confirmando aquilo que já é verdadeiro. Só está confirmando. Ele era homem de Deus, ele sabia o Deus que ele cria. Então ele sabia que Deus estava no negócio, como a gente diz. Deus está ali, ó, Deus está presente ali. Tá bom? Então muito cuidado com o que a gente lê. A gente às vezes lê no Antigo Testamento e cria teologias em cima, que é muito perigoso. É muito perigoso isso. Então Deus, em sua compaixão, te convida a experimentar cura. Deus, em seu amoroso chamado, te conduz à humildade. Agora, o Naamã tinha que aprender algumas verdades espirituais maiores. Uma é ouvir. A outra é começar a crescer. Porque ele foi lá com toda a pompa. Levou carta para o rei. Olha que coisa, gente, levou carta para o rei. Só para vocês terem ideia, o que ele levou foi mais caro do que o Henri pagou para comprar Samaria. Só para vocês terem ideia do tanto de riqueza que ele levou. Samaria, um monte de Samaria que o rei comprou foi mais barato do que o Naamã estava levando. Então, era muita riqueza. Então ele estava num patamar muito alto. Muito alto. E aí ele vai chegar lá, né, e vai em busca do rei. E o rei manda ele ir para Eliseu. Vamos lá continuar a leitura para vocês verem que lindo isso daqui. Que lindo. Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Eu vou ler do 9 ao 14. Como Deus é maravilhoso. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, vou parar por aqui? É isso aí, vou ler o 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha que história incrível. A forma como Deus trabalha na vida de uma pessoa. É Deus, gente, isso aqui é Deus. Um cara com toda a riqueza, chega no rei, o rei vai falar com o profeta. E o profeta não era um palácio, era uma casa simples. Eliseu não era rico não, meus irmãos, era simples. Você imagina ele com aquelas carruadas, deve ter incomodado até os vizinhos. Até os vizinhos devem ter ficado incomodados com aquilo. Teve um autor que eu estava lendo, ele falou assim, ele deve ter até pisado na grama dos vizinhos lá, prejudicado a grama lá dos vizinhos. Um autor falando, um autor chegou a citar isso. Chegou lá, quando ele chega na porta, o Eliseu nem o recebe, manda um servo. Vai lá, não é Eliseu que vai. Chega, pode ser o Geazi, pode ser que seja ele. O texto não diz que é ele. Vai lá e fala para o Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E aí, você imagina, o cara foi com carta real, com comitiva real e com presentes reais. Vai falar com o profeta e nem o profeta o atende. Manda um servo. Eliseu estava tratando ele como leproso mesmo. Como leproso mesmo. E isso machucou. Isso machucou. Machucou o ego. Isso machucou o ego dele. Isso afetou o seu ego. E ele, o texto fala que ele ficou furioso. É isso aí mesmo, ele ficou muito bravo.
Fala assim, poxa, se ele é um homem de Deus, mesmo que todo mundo diz que é, poderia vir aqui, se colocar de pé, ter uma pompa, chegar com toda uma pompa, estender a mão sobre a minha vida, eu ser curado na hora. Ele me manda esse servo, ainda me manda me mergulhar nesse rio, que lá na Síria tem rio muito melhor. Por que nesse? Por que não nos rios? Por que não mandou voltar para Damasco e ficar lá no rio? E aí ele vai ouvir os seus servos, dizendo para ele, na fúria dele, dizendo para ele assim, olha, se ele tivesse pedido uma coisa difícil para você, você não ia fazer como general? Você não ia sentir o desafio? Por que não fazer esse pedido simples? E aí ele aceita. Que coisa, irmãos. É Deus quebrando orgulho e conduzindo a humildade. É Deus quebrando o orgulho. Deus, ele humilha o orgulho. Está no versículo 10. Deus, ele inverte as expectativas. Porque ele cria do jeito dele. É assim, sabia? Muitas vezes conosco. Nós temos um problema e nós queremos dizer para Deus como que Deus resolve esse problema. Que audácia, né? Jesus, olha, eu estou com um problema aqui. Mas se o senhor fizer desse jeitinho aqui, eu vou te dar, senhora, a receita. Ó. Faz assim, faz assim, faz assim, que vai ser bênção para a minha vida. Foi isso que Naamã fez. Isso é orgulho, gente. Isso é orgulho. Quando nós achamos que sabemos mais que Deus. Só que Deus cuida de nós do jeito dele, não é do seu. Outra coisa, tá? Não pense que o céu fica fazendo alarde pelos seus problemas também. Às vezes a gente acha, olha, Deus vai... Assim como Estevão, né? A gente lê a história de Estevão, é linda. Estevão, ele fala que viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé. A gente lê aqui e fala assim, irmãos, quando você tiver um problema, Deus, Jesus vai ficar em pé para resolver. Vai nada, às vezes Deus nem sai do lugar. Foi o que Eliseu fez. Para ele era um problemão, falou, vai lá o servo e conversa com ele, está resolvido. Deus quebra as nossas expectativas, ele quebra os nossos... Nós temos que aprender a confiar e fazer as coisas do jeito de Deus. O jeito de Deus, irmãos, é conforme está na palavra dele, é conforme Jesus diz que tem que ser. Esse é o jeito de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito que ele fala. É do jeito que ele orienta pela sua palavra. Então Deus, ele inverte as nossas expectativas, ele esmaga as nossas amplitudes de ideias, ele esmaga. Olha o que um autor, comentando esse texto, diz assim, presta atenção no que ele vai dizer. Lave-se no Jordão e fique curado da lepra. Que ideia afrontosa. Não há nada mais absurdo. Talvez haja uma coisa mais absurda. Por exemplo, a ideia de colocar a sua confiança e fé em um homem executado numa cruz quase 2000 anos atrás, para que você tenha a vida renovada agora, perdão dos seus pecados, ressurreição dentre os mortos e vida eterna. Essa ganha de todas. Essa ganha de todas. E foi essa que Deus escolheu para nos abençoar. Foi te curar, foi te dar vida eterna através da morte do seu filho numa cruz do Calvário. Isso era loucura para grego, para romano. Mas foi a loucura do mundo é a sabedoria de Deus. A loucura do mundo é a sabedoria de Deus. Deus, ele quebra todas essas expectativas mundanas. E diz para nós, olha, ser servo de Deus, crescer com Jesus é assim, é nessa perspectiva, mesmo que inverta tudo, é nessa ordem, é do meu jeito. Deus, em sua graça, te adota na família da fé e te transforma por completo. Quando Naamã mergulhou no rio, porque ele seguiu a orientação do servo de Deus, para ser do jeito de Deus, ele tinha que mergulhar 7 vezes, é para se humilhar mesmo. Era um ato, era uma quebra de orgulho. Era uma quebra de orgulho. Não é o rio que é mais importante, gente. Não é o rio e nem 7 vezes. Era a quebra do orgulho. É aqui que Deus está trabalhando. Vou ler o 15 ao 19, que é o último texto que eu vou ler. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que há Deus, que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã,
já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Aí disse Eliseu: vai em paz. Irmãos, que coisa! A transformação na vida de Naamã foi completa. Se eu falar uma coisa para vocês, Naamã se converteu. Naamã se converteu. Tá bom? Ele passou a crer no único Deus verdadeiro. E olha que coisa gloriosa. Ele é curado. Um ato da graça de Deus, da misericórdia de Deus para a vida dele. Ele é curado. E ele reconhece Deus como o único Senhor. Como o único Senhor. A transformação dele é observada quando ele muda suas atitudes. Se você observar os versículos que eu li para vocês, do 15 ao 19, não dá para eu entrar em detalhes. Ele sempre se apresenta como teu servo. Olha o que ele fala para Eliseu: o teu servo. Olha lá no 11 o que ele fala. Toda aquela soberba. Toda aquela soberba. Olha, eu vim aqui com toda a pompa e nem atendido pelo profeta eu fui. Se sentiu desrespeitado. Quando chega lá no versículo 15, depois que Deus realiza a obra de transformação na vida dele, a soberba quebra. E ele fala: olha, o teu servo. Permita que o teu servo faça isso. Permita que as atitudes mudam. Irmão, quem se converte muda de atitude. Você não muda de atitude para se converter. Você muda porque você é convertido. Porque Jesus mudou teu coração. Você muda a sua vida porque Cristo entrou em você. Aí as suas atitudes mudam. Isso é visível. As pessoas veem a transformação de Deus na vida daquele que se entrega para Jesus. Não só isso. A transformação é vista na sua confissão. Olha a confissão. Confissão. Olha o que diz o 15 aqui. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa de Deus. Ao chegar diante do profeta, ele: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Ele confessa Deus. Isso é confissão de fé. Isso é confissão de quem se converte. E olha a ideia que ele tem. Ele fala assim: olha, provavelmente eu nunca mais vou voltar para Israel. Pensa nele como uma pessoa que viveu aí nos anos 800, 700 antes de Cristo. É isso que a gente tem que pensar. Aí ele fala: eu nunca mais vou voltar para essa terra, provavelmente. Eu vou voltar para a minha terra. Só que esse Deus agora que eu vou servir. Aí ele pede para Eliseu. Fala: Eliseu, eu posso levar uma quantidade de terras daqui e ali eu vou construir um altar perto da minha casa, porque eu vou adorar ao Deus verdadeiro lá. Porque lá não tem, lá só tem ídolos. E eu quero um lugar de adoração, um lugar de devoção, onde eu possa me apresentar diante de Deus. Olha que resolução. Isso é quem crê, irmãos. É decisão de quem crê. É decisão de quem crê. Eu vou fazer da minha casa, do meu quintal, onde ele colocar aquela terra, o meu altar a Deus. E olha que coisa incrível depois. Tem um texto aqui que dá aquela ambiguidade. Mas se nós pensarmos do ponto de vista de Naamã, a gente vai entender o que ele está dizendo. Ele tem muita sensibilidade espiritual. Ele é sensível. Ele se converte, mas não quer ofender o outro. Porque quem se converte é bondoso. Quem se converte se torna sensível ao outro. Não uma pessoa... Ele começou arrogante e terminou humilde, porque Deus transformou, foi Jesus que fez. Deus transformou a vida dele. Olha o que ele fala no versículo 18, é algo incrível o que ele faz. E olha a sensibilidade que ele tem. Isso serve para muito crente, viu? Isso aqui é uma lição para muito crente. Quando ele diz, lá no versículo 18, que ele diz assim, olha o que ele fala. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Ele percebeu que o trabalho dele como general exigia dele, senão ele poderia ser considerado traidor, que ele ficasse do lado do rei, quando o rei fosse adorar um ídolo.
E ele percebeu que isso era incompatível com aquilo que ele cria. Só que ele percebeu também que era uma situação muito difícil para ele. Porque a traição é pena de morte. Então, sabe o que ele está dizendo? É o que ele está dizendo. Eliseu, profeta, servo de Deus, olha o que eu estou dizendo para você. Eu vou cumprir esse protocolo profissional para eu poder continuar adorando a Deus. Eu só vou estar lá, só vou ajoelhar porque ele está do meu lado. Se eu não me ajoelhar, ele vai ser constrangedor e ele vai me ver como um traidor. E ele é o rei. Então me perdoe por isso. Naamã não ficou inventando teologia para ele. Então morre. Naamã falou, vai em paz. Sabe por que Naamã falou para ele ir em paz? Porque nem o rei de Israel teve essa sensibilidade. O rei de Israel adorava o Deus de Israel e adorava outros ídolos lá. E estava tudo bem. Quantas vezes a nação de Israel fez isso? E não achou problema nenhum. Vocês sabem, vocês conhecem o Antigo Testamento, vocês estudaram. Vocês sabem. Israel idolatrava ou não idolatrava? Muitas ou muitas vezes não idolatrava? Porque eles achavam, qual o problema? Eu adoro Deus aqui e adoro um ídolo aqui. O Naamã percebeu que era incompatível, meus irmãos. Um sírio percebeu que a fé verdadeira não era compatível com os ídolos e pediu perdão para o profeta. Pediu para o profeta, você consegue entender, profeta, servo de Deus? Ele falou, vai em paz, você vai adorar o seu Deus. Isso é conversão. Que sensibilidade, irmãos. Que sensibilidade. Por isso que Jesus falou, nem Israel tinha uma fé dessa. Nem em Israel tinha uma fé dessas. Que transformação que Deus realizou na vida do teu servo. Eu vou terminar lendo para vocês uma história, e eu vou concluir o meu sermão. O Ministério de Louvor já pode vir para cá. Nós vamos começar a ceia. Então olha o que diz. A história da conversão de um escritor americano, que ele estava com 45 anos de idade. E ele vai contar como se deu a conversão dele. É um intelectual. E ele vai dizer assim, olha, Jesus nunca me apareceu enquanto eu estava bêbado. Ainda assim, olhando para trás da minha vida, vejo que Cristo estava acenando para mim a cada momento. Quando eu era criança, ele estava lá, na gentileza de uma babá cristã e na magia de uma véspera de Natal passada na casa dela. Quando eu era um jovem problemático, pensando em suicídio, ele estava na voz de um atleta cristão que deu uma entrevista de rádio que me inspirou a continuar. E sempre ele estava no milagre diário do meu casamento, um romance ao longo da vida que me ensinou a realidade do amor e lentamente me levou a contemplar o amor maior, que era a sua fonte e inspiração. Mas talvez o mais importante para um escritor que insistia que as ideias deveriam fazer sentido, Cristo veio a mim em histórias. Lentamente eu vim a entender que sua vida, palavras, sacrifício, ressurreição, formava a lógica oculta por trás de cada romance, cada filme ou cada peça que tocava minha mente mais profunda. Eu estava lendo uma história, quando essa lógica finalmente entrou em ação. Eu estava na minha casa, deitado na cama, com um grande romance marítimo. Um dos personagens que eu admirava fez uma oração antes de dormir. E eu pensei comigo mesmo, bem, se ele pode orar, eu também posso. Deixei o livro de lado e sussurrei uma oração de 3 palavras, em gratidão pelo contentamento que encontrei e pelo trabalho e pelas pessoas que amava. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Foi uma oração pequena, um experimento hesitante de um intelectual autoimpressionado com a fé. A resposta de Deus foi um ato de graça exuberante. Acordei na manhã seguinte e tudo havia mudado. Houve uma súbita clareza e brilho em rostos e objetos familiares. E eles estavam vivos, com significado e com meu próprio deleite neles. Chamei essa experiência de a alegria da minha alegria. E ela veio a mim novamente, sempre que eu orava. Claro, comecei a orar todos os dias. Que bênção de Deus. Isso é vida transformada. Quando a pessoa contempla a transformação que Jesus realiza.
Se Jesus ainda não realizou essa transformação na sua vida, você busca Jesus hoje. Você busca Jesus hoje. Porque aquilo que Deus fez na vida de Naamã, Ele faz na tua também. Cura, transforma, tira tudo que é ruim de dentro de você e faz de você uma pessoa sensível, uma pessoa diferente e que glorifica o nome dEle. O Ministério de Louvor vai estar louvando agora. Os diáconos que vai trazer a ceia podem vir aqui. De poderes estás acima de príncipes e reis. Não existe sabedoria humana frente à tua imensa criação. Estás acima do que se ouviu. Estás acima de tudo que se viu. Das riquezas e todos os tesouros. O teu reino já chegou a nós. Foi na cruz que Jesus sofreu e sem amor o povo humilhou, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. De poderes estás acima de príncipes e reis, pois não existe sabedoria humana frente à tua imensa criação. Estás acima do que se ouviu. Estás acima de tudo que se viu. Das riquezas e todos os tesouros. O teu reino já chegou a nós. Foi na cruz que Jesus sofreu e sem amor o povo humilhou, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Senhor Deus, estamos neste momento, Senhor, de comunhão, de relembrar, Senhor, como um grande memorial, aquilo que o Senhor nos orientou a fazer. Participar, Senhor, deste momento solene, meu Pai, da ceia do Senhor. Meu Pai, se faça presente neste momento em cada vida, que estejamos, Senhor, sempre, Senhor, trazendo à nossa memória o que Jesus fez por nós. Oh, aleluia, glória a Deus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Participamos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Participamos do cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tua obra na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor. O Senhor nos dá vida. O Senhor nos dá vida. Graças te damos, Senhor, por o Senhor ter pago o preço do nosso pecado. Obrigado, Jesus. Se estamos aqui, se temos vida, é porque o Senhor é Deus que concede vida para nós. Te louvamos, te engrandecemos, te honramos, porque tu és tudo para nós, Jesus. Tudo para nós. Amém, Senhor. Amém. Que Jesus sofreu e sem amor o povo humilhou, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Foi na cruz que Jesus sofreu e sem amor o povo humilhou, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim, Jesus me amou. Estenda a sua mão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem? Amém. Está terminado, meus irmãos. Que Deus te abençoe.